A luz do sol já não alcançava aquelas profundezas. A escuridão era tão densa que parecia ter peso. Ali, no ponto mais profundo do planeta Terra, repousava a Fossa das Marianas, um abismo de silêncio e mistério, onde a pressão era tão colossal que esmagaria qualquer ser humano em segundos. A mais de 11.000 metros de profundidade, a vida seguia regras próprias. O tempo parecia congelado. Nada ali se assemelhava ao mundo da superfície. Em 2026, uma equipe de exploradores e cientistas, patrocinados por uma coalizão internacional, lançou uma missão inédita. O objetivo era enviar uma sonda tripulada, equipada com a mais avançada tecnologia, até o fundo da fossa. O veículo submersível se chamava Abyssus 9. Um cilindro de titânio, resistente ao impossível, com uma inteligência artificial própria e 3 tripulantes humanos a bordo. O biólogo marinho, Dr. Alan Veit, a engenheira subaquática Helena Ramírez e o oceanógrafo russo Viktor Malenkov. A descida durou 8 horas. O silêncio era quebrado apenas pelos sons mecânicos do casco, reagindo à pressão crescente. Do lado de fora, a escuridão era absoluta, exceto por criaturas bioluminescentes que piscavam como estrelas distantes. Os tripulantes registravam cada detalhe com fascinação, mas também com uma inquietação crescente. Era como se algo ali observasse. Quando chegaram ao fundo, descobriram uma planície escura coberta por sedimentos antigos. O Abyssus 9 pousou suavemente, e sua luz revelou algo jamais registrado. Uma estrutura. Era artificial, com ângulos perfeitos e marcas simétricas. Não podia ser natural. Parecia uma porta. Alan, Helena e Victor ficaram em silêncio. A estrutura era feita de um material metálico escuro, recoberto por organismos desconhecidos que pulsavam levemente. A inteligência artificial do Abyssus começou a emitir alertas. Algo interferia nos sistemas. A energia caiu por alguns segundos. Quando voltou, a estrutura estava aberta. Eles não viram como. Simplesmente passou a estar. Uma abertura oval, escura, que parecia chamar. Helena sugeriu o recuo. Alan queria investigar. Victor apenas observava, com os olhos fixos na entrada. Então ele se levantou e disse algo que os dois não entenderam. Parecia outra língua. Aproximou-se da abertura, tocou o metal vivo e desapareceu. O pânico tomou conta. Alan tentou impedir Helena de sair da cápsula. Ela queria trazer Victor de volta. Mas antes que pudessem tomar qualquer decisão, uma força invisível puxou o Abyssus 9 para dentro da estrutura. A escuridão ficou ainda mais escura. Dentro, as leis da física pareciam colapsar. O tempo escorria como água, a gravidade alternava. Eles viam memórias, ouviam vozes em línguas esquecidas e, por instantes, pareciam entender. Era um lugar construído por seres que existiram muito antes dos humanos. Eles chamavam aquilo de o berço da primeira luz. Segundo o que entenderam, ali fora enterrado algo proibido. Uma consciência primitiva e poderosa que jamais deveria ser despertada. O Abyssus 9 começou a se desintegrar. As paredes internas tremiam. Vozes diziam que Victor havia se tornado parte do lugar. Alan segurou Helena com força. Eles estavam afundando em um mar de tempo, memórias e ecos de civilizações que nunca pisaram na superfície. E então, tudo apagou. Dias depois, uma nave de resgate detectou sinais fracos vindos do fundo da fossa. Mas quando chegaram, não havia sinal do Abyssus 9. Somente uma nova rachadura no leito oceânico, como uma cicatriz recém-formada. Ninguém jamais voltou lá. Mas desde então, pescadores em ilhas próximas relatam ouvir sons nas profundezas durante a noite. Sons que parecem sussurros. Sons que chamam pelo nome de quem escuta. E aqueles que ouvem, nunca mais são os mesmos. Na superfície, o mundo seguiu seu curso, mas entre os círculos mais fechados da ciência oceânica, a tragédia da missão
Abyssus 9 Tordo tornou-se um sussurro constante. Oficialmente, os 3 tripulantes foram considerados perdidos em uma falha catastrófica de pressão. Extraoficialmente, os dados coletados antes do desaparecimento foram classificados como ultra-secretos. Helena Ramírez, no entanto, estava viva. Ela despertou em um ambiente que desafiava qualquer lógica. Não havia água, não havia ar, e ainda assim, ela respirava. As cores ao seu redor eram suaves demais para serem nomeadas. Padrões geométricos dançavam nas paredes, que pareciam feitas de pensamento sólido. A estrutura parecia viva, pulsando em um ritmo que fazia o coração dela bater em sincronia. Helena tentou falar, mas a própria linguagem parecia não funcionar ali. Vozes chegavam até sua mente sem som, como memórias sendo despejadas em seus pensamentos. Ela viu Victor, ou algo que um dia foi Victor. Ele não tinha mais forma humana. Flutuava como uma névoa consciente. E através do olhar que não tinha olhos, ela entendeu. Ele havia aceitado a fusão. A estrutura era uma prisão, ou um santuário. Um véu entre o nosso mundo e o que havia antes da vida como conhecemos. Aquela consciência adormecida, chamada pelos construtores de Zar Naal, era o último resquício de uma inteligência que precedia o tempo. Não era um deus. Era uma ideia viva, banida das estrelas e selada na Terra antes que o planeta fosse sequer sólido. O problema é que o selo estava enfraquecendo. Helena sentiu a dor do planeta. A pressão da fossa não era natural. Era parte do mecanismo que mantinha Xizar Naal preso. Algo, ou alguém, havia interferido. A missão humana, com seus instrumentos, havia rompido uma delicada tranca milenar. E agora, a entidade despertava, lentamente. No mundo acima, eventos estranhos começaram a ocorrer. Ondas sísmicas no fundo do oceano, sem epicentro definido. Sonares de embarcações civis captando ecos de vozes. Algumas embarcações desapareciam sem deixar destroços. Animais marinhos começaram a agir de forma errática. Golfinhos encalhavam em massa. Tubarões nadavam em círculos por dias, sem se alimentar. Um engenheiro aposentado da missão original, chamado Charles Myers, recebeu uma carta anônima com coordenadas e um aviso. Ela está viva, mas não por muito tempo. Acompanhado de uma tripulação clandestina, Charles partiu em um submarino adaptado. Não pela glória, mas pela culpa. Ele sabia que a estrutura encontrada por Abyssus 9 era uma das marcas descritas em pergaminhos sumérios encontrados no século XIX, mas que haviam sido ignorados como mitologia antiga. Quando desceram a fossa, encontraram um vazio onde antes havia um leito plano. O solo afundara ainda mais, criando um abismo dentro do abismo. E ao ativarem as luzes do submarino, viram algo que jamais deveria ser visto. Olhos. Milhares de olhos, imóveis, espalhados por uma muralha viva que cobria o fundo da fossa. Cada um deles piscava em ritmos diferentes. Alguns eram do tamanho de um punho, outros maiores que o próprio submarino. E no centro, suspensa no que parecia ser um campo de energia líquida, estava Helena. Seu corpo ainda era humano, mas seus olhos, não. Quando ela olhou para Charles, ele compreendeu tudo em um instante. Não com lógica, mas com o tipo de verdade que marca a alma. Ela não podia ser salva. Ela era o novo selo. Helena sussurrou sem mover os lábios, apenas com a mente. Se alguém mais descer, ele vai acordar. A tripulação inteira foi tomada por um pavor profundo. Não era medo da morte, era o terror do desconhecido absoluto, algo para o qual nenhuma mente humana fora feita. Charles ordenou a subida imediata. E à medida que se afastavam, a muralha viva começou a recuar, como se nunca tivesse existido. Na superfície, Charles destruiu os registros. Jurou silêncio a todos a bordo. Mas naquela noite ele sonhou com o fundo da fossa. Sonhou com Helena.
Sonhou com os olhos, e no sonho ela não dizia palavras, apenas observava, como se esperasse, como se soubesse que o mundo lá fora estava prestes a fazer a mesma pergunta que tantos já haviam feito. O que existe no fundo do fundo? E dessa vez, o abismo responderia. Semanas se passaram. A tripulação de Charles tentou seguir com suas vidas, mas algo os acompanhava. Pesadelos se tornaram rotina. Alguns começaram a ouvir vozes mesmo acordados, não sussurros, mas chamados, como se uma presença os invocasse de volta para o fundo. Um dos tripulantes, Miguel, desapareceu sem deixar vestígios. Seu quarto estava trancado por dentro. Em sua cama, apenas um bilhete com a palavra: descer. Enquanto isso, ondas eletromagnéticas começaram a interferir em satélites de comunicação. Cientistas atribuíam os fenômenos a falhas técnicas, mas uma rede de astrônomos amadores captou algo ainda mais estranho: uma emissão vinda do fundo da Fossa das Marianas. Um sinal rítmico, quase como uma batida cardíaca. Em código binário. Depois de semanas de análise, decodificaram a mensagem: acordar, lembrar, reinar. O governo negou tudo. Satélites que rastreavam a região foram realocados. Mapas da fossa começaram a desaparecer da internet. Uma estranha censura se instaurou em torno do tema. Mas o mundo sentia que algo estava errado. Animais migrando em massa. Zonas de silêncio no oceano onde nada se movia. Ondas que chegavam à costa sem origem aparente. Charles, agora recluso em uma cabana nos arredores do Alasca, escrevia compulsivamente em cadernos. Sonhava com símbolos antigos, com estruturas que nunca vira, mas que sentia conhecer. Um dia, rabiscou um círculo com 3 olhos interligados por fios vivos. A imagem se repetia em sua mente, como se fosse um selo ou marca. Na mesma noite, ele ouviu a voz dela novamente. Está acordando, porque estamos lembrando. Helena não era mais apenas uma humana. Ela agora fazia parte da entidade. Uma interface viva entre a consciência humana e aquela força ancestral. E o mais perturbador, ela começava a entender a dor daquela criatura. Jarnaal não era apenas mau, era antigo, ferido, louco de tanto tempo esquecido, e desejava uma única coisa: ser lembrado. O problema era que, para lembrar, o mundo teria que esquecer o que é ser humano. Helena sentia isso pulsar nela. Ela via memórias que não eram dela, de um tempo antes da Terra ser Terra, quando gigantes de luz e pedra moldavam o cosmos e uma entidade se rebelou contra seus iguais, tentando consumir as estrelas para se tornar o centro de toda a existência. Eles o baniram, o cortaram em fragmentos e o esconderam em mundos jovens, onde a vida um dia floresceria. A Terra era um desses mundos. E o fundo da fossa, seu túmulo. Mas agora, com cada fragmento que despertava, o selo enfraquecia. E com o avanço da tecnologia humana, era inevitável. Antenas, perfurações, energia, tudo alimentava o retorno de Xarnaal. Charlie sabia o que precisava ser feito. Antes de desaparecer também, deixou gravado um único aviso em vídeo, enviado anonimamente a redes de exploradores e cientistas. Se você encontrar uma estrutura no fundo do mar, não entre. Se ouvir vozes, não responda. Se sonhar com olhos que não são seus, é tarde demais. A gravação termina com ele olhando fixamente para a câmera, e então sussurra: ele está aprendendo a sonhar conosco. O vídeo viralizou por alguns dias, mas logo foi removido de todas as plataformas, classificado como fake por agências de checagem. Mas nos comentários sobreviviam mensagens estranhas, apagadas segundos depois. Palavras sem sentido, ou talvez códigos. E numa praia isolada nas Filipinas, uma criança foi encontrada olhando fixamente para o mar. Os olhos dela não piscavam. Quando finalmente falou, disse em uma voz que não era dela: o fundo está subindo. E então,
As ondas começaram a recuar. O que eles escondem na fossa das Marianas? A verdade que ninguém deveria ver.